Um vídeo. Falei para vocês que a gente vai usar um livro, e esse vídeo aqui eu vou apresentar esse livro. Ele vai estar disponível na plataforma em PDF, o livro, claro. Vocês vão poder fazer a leitura e guardar para vocês, porque é um livro excelente de metodologia científica. E ele, a partir desse livro, nós vamos realizar algumas atividades, tá? Algumas aulas, algumas atividades. Esse livro, ele foi elaborado por vários autores. Aí André Bazanella, Elizabeth Penzolien, né? O nome da mulher é difícil. Everaldo da Silva e o Antônio José Muller, que é o organizador. Ele é digamos que ele é o principal autor aqui, porque ele organizou essa obra aqui. A pesquisa científica, né? Aí tem a apresentação do livro, vocês vão ler o sumário. Esse é um livro com 200 páginas, até as referências. Mas aí vamos tirar aí, é que até chegar onde a gente vai querer chegar, ele vai dar mais ou menos 180 páginas. Aí aqui nós temos as unidades, né? Cada unidade traz uma proposta bem legal, no final resumo, e aí ele vem com uma atividade, que é o que nós vamos fazer, tá bom? Tá aqui nessa unidade 1, ele fala do tema da pesquisa ao problema da pesquisa, que é a busca do saber como característica do ser humano. Olha, se eu pegar a aula e for ler o livro aqui com vocês, talvez fique um tempo bastante demorado, mas é excelente. A gente vai ler alguns tópicos e eu quero que vocês analisem. Por quê? Por que hoje existe a ciência? Quem já se perguntou isso? O que é a ciência? Como que surgiu? Por que ela existe hoje, né? Ela existe porque o homem, ele é curioso. É por isso, nós seres humanos, nós somos curiosos, nós buscamos o tempo todo o porquê das coisas, né? E aí, com essa busca do porquê de tudo, né? Tudo tem nós entendemos, nós acreditamos que tudo tem que ter uma explicação. E aí é por isso que a ciência, ela é algo também constante, que se renova sempre, né? Mas por que isso, né? Eu já tenho o meu porquê, mas de repente você pergunta, mas por que isso? Por que eu penso assim, né? Então, essa primeira unidade, ela vai trazer, a gente vai fazer uma reflexão sobre isso, né? Sobre a importância da pesquisa para a sociedade, sobre os tipos de conhecimento, sobre a importância do conhecimento científico, né? Porque ele é um dos tipos de conhecimento, e aí qual é a importância dele, nós vamos identificar a implicação da pesquisa para a educação, entre outros, tá bom? E aí nós vamos ver aqui como que nós vamos fazer com cada capítulo. Esse é o tópico 1. Aquilo é para uma unidade. Nessa unidade 1, o tópico 1 vai falar do tema da pesquisa, o problema e a busca pelo saber. Então vamos só dar uma lida aqui rápido, eu não vou ler tudo não, tá? Só ler para a gente falar um pouquinho. Falar em métodos e técnicas de pesquisa em educação é sempre um exercício que nos exige um esforço intenso de articulação de conceitos e relações, principalmente quando ligados ao campo da educação. Não vão pensar que é só educação, professor, tá bom? A educação é ensino. Nesse sentido, pretendemos apresentar conteúdo que ajudem a superar a falta de vínculo entre educação e pesquisa, a falta de entendimento da importância da pesquisa para a formação do próprio estudante, né? E a falta de noção do ato de pesquisar para o crescimento do próprio homem. Então, vamos pensar como vocês são enfermeiras, né? Qual é a importância de eu ser um pesquisador? Eu quero só ser um enfermeiro, eu não quero ser um pesquisador.
Ué, mas para eu ser um bom enfermeiro, para eu ser um profissional de excelência, né? Para as pessoas olharem para mim e ver como eu sou uma pessoa que entende da minha área, eu tenho que buscar o quê? O conhecimento. Então eu tenho que crescer como profissional e para isso eu vou ter que pesquisar, né? Então a pesquisa, ela traz esse crescimento para o homem. Podemos dizer que a questão da pesquisa nem sempre foi dada a importância que se deveria. Há que se reconhecer na história brasileira que a educação e a pesquisa nem sempre andaram acompanhadas, é uma pena, né? Por isso é importante ressaltar a pertinência da pesquisa. Desculpa, gente, aqui essas mensagens do WhatsApp, né? Por isso é importante ressaltar a pertinência da pesquisa no ensino superior. Queremos que você vivencie as leituras e atividades desse caderno, não apenas como um tema a mais ou simplesmente uma disciplina a ser cumprida. Olha que legal! Mas que de fato você entenda a questão da pesquisa, sua concepção, suas possibilidades e metodologias que se aplicam. Queremos que você perceba que com conhecimentos obtidos pela pesquisa terá uma trajetória acadêmica e profissional mais coerente. Gente, isso é fantástico. Eu paro aqui e eu fico pensando, Deus, primeiro semestre, mas se os alunos realmente levassem assim, a importância da metodologia científica para a vida acadêmica deles, para a vida profissional, isso seria ótimo. Mas eu não vou generalizar, né? Eu sei que muitos de vocês, desculpa, eu sei que muitos de vocês vão e fazem sempre o melhor de vocês, né? E que tem esse desejo, né? Desse profissional coerente, desse profissional que realmente estuda o que faz. Então vamos lá falar um pouquinho sobre buscando isso, né? Dessa realização do homem no mundo. E aí vem um pouquinho de filosofia, porque falar um pouquinho, né, da história do homem, do conhecimento, tem que falar de filósofos como Aristóteles, né? Para ele, o fim último do homem é a felicidade. É fato que o homem buscou ao longo dos tempos se desenvolver mais. Sempre buscamos conhecer mais, desenvolver e reelaborar a cultura. O homem sempre buscou então conhecer mais, viver mais, suplantar suas fragilidades, dificultar e limitar dificuldades e limitações diante de um mundo que lhe era estranho. E aí, será que realmente esse mundo não é mais estranho para a gente? Aí aqui tem a imagem do Aristóteles, aí vamos lá. Esse mundo, ele já foi muito estranho, mas será que ele já foi todo explorado? Será que o homem já sabe tudo sobre esse mundo, sobre esse universo, né? Mas o homem, ele já descobriu muita coisa. Nós, seres humanos, nós temos uma capacidade muito grande de buscar conhecimento, de transformar a própria natureza. Nós convivemos com a natureza, com outros e conosco mesmo, né? No convívio com a natureza, com o outro e consigo mesmo, historicamente o homem veio construindo a si e ao mundo. Busca a realização e busca realizar-se como projeto. O homem se constrói no tempo e no espaço como projeto de vida, de realização e projeto de felicidade. A filosofia ela é muito bonita, né? Porque ela traz muitas verdades. Se você pensar na sua infância, na sua adolescência e hoje, você é a pessoa que é, o seu projeto de vida, né? As suas realizações, o que você ainda tem para fazer, buscando o maior projeto que, como ele já disse, qual é o maior projeto do ser humano? A felicidade.
Todos nós partimos em busca da felicidade. E assim a gente vai se construindo, compreendendo o mundo, né? Uma das mais profundas experiências para o homem é a realização, é sua autorrealização. Ao mesmo tempo em que é desafio permanente, se apresenta como uma tarefa inacabada, pois nossa existência é sempre tarefa que se constrói no dia a dia. Frustração é sentimento de uma vida não realizada, a sensação de falta de tempo e de uma vida sem sentido. Envolto no tempo, o ser humano se descobre temporal e passageiro. Sabe que sua existência declina no tempo e busca, portanto, realizar-se. Ai, que chato essa mensagem. Por si mesmo, do que é para o que busca ser, o que ele deseja ser. Assim, para os gregos, o ideal do homem integral move a busca de realização. O homem integral, o ideal do sábio, do filósofo, é o princípio grego da paideia, um ser humano completo e sadio, tanto de corpo como de mente. Então, para os gregos, o homem ideal, ele busca sua realização. Ele busca compreender ele mesmo, compreender o mundo, viver nesse mundo, saber viver em comunidade com pessoas, né? Buscar o que para ele é a felicidade, porque também a gente vai pensar o que é a felicidade, ora. Porque a felicidade ela é relativa, né? Para muitas pessoas a felicidade é a família. Para outros a felicidade é a religião. Para outros a felicidade é a diversão, é um momento só. Para muitos não existe a felicidade. Então, é uma outra filosofia, né, que a gente teria que estudar o que é a felicidade. Mas o homem, ele, independente do que é para mim, para você, nós buscamos sempre a felicidade. Esse homem integral, buscamos nos realizar, né? Então, para o grego era a busca dessa realização. Na Idade Média, a ideia de realização está ligada à concepção cristã de mundo que rege esse período. Realizar-se seria estar alinhado à ideia de Deus, né? Já na Idade Moderna, a noção de realização e felicidade é aliada à ideia da ciência e da técnica. O homem moderno aposta em um projeto existencial em que, pela ciência e pela técnica, conseguiria explicar o mundo. E na contemporaneidade encontramos um ser humano descrente. Tanto os ideais religiosos como os científicos são questionados. Os ideais de felicidade e realização moderna não se concretizaram. Encontramos, após toda essa caminhada e aventura do homem na busca do saber, um ser humano desconfiado, cansado. Podemos falar, de certo modo, de um ser humano preocupado com seus limites e com os rumos do que vem vivendo. Assim, pensar a questão da realização humana, principalmente nos tempos atuais, é, acima de tudo, um grande desafio. Nunca produzimos tantos bens de consumo, nunca tivemos à nossa disposição tanto conhecimento, mas, ao mesmo tempo, nunca nos questionamos tanto sobre nossos próprios atos, sobre os limites do que queremos fazer. Pois é, né? Por que será? Nós já passamos por tanto, o homem já evoluiu tanto desde dos gregos, a Idade Média, a modernidade e agora a contemporaneidade, né? Mas por que será que nós hoje nos questionamos tanto sobre os nossos atos? Porque nós somos curiosos, nós não nos conformamos com as coisas. Nós não nos conformamos com as respostas que nós temos.
né? Então nós buscamos resposta? Buscamos, mas nós não nos conformamos com ela. Às vezes você tá de um lado, viveu a vida toda ali, daquele lado, aí pá, acende a luz que... Mas por quê? Né? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu sou assim? Por que o mundo é assim? Por que isso é assim? Por que cadeira é para sentar? E aí você faz, olha a pergunta besta que eu fiz aqui, mas por quê? Né? Então a gente vai se questionando de muitas coisas e assim a gente vai tendo, com esses questionamentos, tendo esse crescimento como homem, né? Como a condição do homem em busca da felicidade. Tem aqui uma proposta, caro acadêmico: pensar o universo da pesquisa e de suas metodologias não tem sentido se a questão central não for o ser humano. A busca do bem-estar humano é a realização do homem em sentido último. Pesquisar, conhecer, propor só tem sentido se permitirem ao pesquisador descobrir-se e contribuir de alguma maneira para o universo do saber humano. Então a gente sempre pesquisa, né? E essa pesquisa sempre está voltada para o quê? Para a felicidade do ser humano, para o bem do ser humano, né? Então essa é uma das do motivo da pesquisa. Nós temos a condição vertical do homem sobre o mundo, né? Aí pensar, eis uma característica inerente ao ser humano. É marca que distingue o homem e coloca como ente capaz de interpretar e conhecer a realidade à sua volta, que é o pensamento. A condição do pensar possibilita ao homem a capacidade de ser consciente de si mesmo, do mundo e da realidade em que vive. Então nós só somos diferentes dos animais, gente, porque nós sabemos, nós pensamos, nós raciocinamos, né? Porque os animais eles comem igual a gente, eles vivem no meio ambiente como a gente, eles vivem com a mesma espécie deles igual a nós, eles acasalam igual a nós, eles reproduzem igual ao ser humano. O que faz então o homem ser diferente do animal? A capacidade de pensar, de raciocinar, né? Dessa forma, com essa capacidade de pensar, o homem ele aprende a transformar o mundo, né? O homem ele transforma o mundo por isso. Vocês já viram um habitat, uma floresta sendo transformada por alguma espécie de animal? Vocês já viram? Eu não lembro, né? Mas em compensação, quem é que transformou? Às vezes chega e transforma tanto que destrói o meio ambiente. O homem, porque ele está se transformando o tempo todo, porque ele está o tempo todo em busca da felicidade, em busca do seu projeto de vida, né? Do seu projeto de existência. Aqui nós temos um outro teórico, né? Edmund Husserl. E aí ele fala do homem novamente. E ele diz assim, que embora seja o homem, por um lado, contingente finito, horizontal e igual, portanto, no ponto de vista biológico e material, por outro lado, ele é capaz de se elevar sobre a realidade de um plano vertical. Ou seja, do ponto de vista da razão, da capacidade pensante do seu conhecimento. É assim que você define o homem, um ser vertical. Assim, o homem é capaz de elevar-se sobre o mundo natural pela sua consciência e pelo seu espírito criativo. Desse modo, o homem acaba por transcender e ultrapassar de maneira vertical todo dado da realidade. É a razão e a capacidade de pensar que permite ao homem a condição de possibilidade de abstrair o mundo e colocar-se como ser acima do mundo, que pensa o mundo, que é ser vertical.
Portanto, como um projeto de existência que somos em contínua construção, continuamente dialogamos e aprendemos com o mundo. Esse, portanto, não era uma continuação, eu acabei lendo assim. Então, nós estamos sempre dialogando com o mundo. Como assim dialogando com o mundo, né? Questionando o mundo, questionando nós mesmos, questionando o que eu fiz, mas por que eu fiz assim? Às vezes você termina de fazer uma coisa e você se pergunta, mas por que eu fiz assim? Existia uma outra maneira de fazer também, às vezes até mais fácil, né? Então você vai de novo por curiosidade, por se questionar, por questionar a sua existência, por questionar o mundo, por isso, por aquilo. Você está o tempo todo numa condição incompleta, né? Que você não, que você está sempre buscando as suas respostas. E aí é a busca pelo conhecimento, né? Aqui diz assim: busca pelo conhecimento faz com que sua consciência o projete como ser vertical. A ciência acaba resultando desse esforço. Então, a ciência acaba resultando desse esforço que nós temos em estar sempre buscando resposta para o nosso eu, para a nossa existência. Tem um texto aqui que é uma leitura complementar, tá? Que é O Mundo, um Enigma. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão ler esse texto, ele é um texto muito legal, é pequeno, ó. Talvez eu vou ler. E aí vocês vão ver o resumo, né? Que nesse tópico 1 a gente falou sobre que para Aristóteles a felicidade e a realização são metas últimas do homem, que o homem é essencialmente um ser voltado para a felicidade e realização, está sempre em busca disso, né? Que o homem é um ser vertical, é sempre ser que supera diante do mundo e da realidade, né? E que pensar a pesquisa e a questão do conhecimento é pensar a dimensão fundamental da realização humana e que a busca por respostas e explicações acompanha o ser humano em sua aventura pelo universo, formando dessa forma a ciência. E aí depois disso a gente vem para a nossa autoatividade, para a nossa atividade. Então é muito legal essa atividade aqui, achei muito bacana, dá para vocês fazerem. E vocês vão mandar para mim, tá bom? Vocês vão fazer no caderno. Aí vocês vão tirar foto e vocês vão mandar foto da resposta para mim. A proposta é essa aqui, ó. Caro acadêmico, sabendo que a busca por respostas move o homem, cite 2 exemplos de temas que lhe despertem interesse dentro da graduação que você cursa. Procure se lembrar de temas que lhe movem a descobrir ainda mais o mundo e a realidade à sua volta. Muito boa, gostei muito dessa ideia. Então, qual é o curso que vocês estão fazendo? Nem vou responder, porque eu acho que pode eu responder errado. Então, diante do curso, eu quero que vocês pensem em 2 questionamentos, né? Em 2 exemplos de temas que desperte o seu interesse de pesquisa. Na enfermagem eu queria tanto fazer uma pesquisa sobre porquê. Pensem que é um porquê, tá? Por que isso? Por que aquilo, né? 2 temas que despertem interesse dentro da sua graduação. Aí vocês vão anotar e vão justificar. Procure se lembrar de temas que lhe movem a descobrir ainda mais o mundo e a realidade à sua volta. Então vocês vão lembrar e vocês vão colocar o tema e vocês vão justificar por quê. Bem rápido, vocês podem fazer os 2 em uma folha do caderno, porque não é para escrever um jornal, não quero um jornal. Aí vocês vão tirar foto e vocês vão mandar para mim. Tá certo? Eu quero que vocês me mandem. Eu acredito que vai ter que ser pelo WhatsApp mesmo, porque eu vou ver com o Genilson, mas eu não sei se vai dar pra gente estar enviando essas atividades na plataforma. Mas se der, eu aviso. Por enquanto a gente fica assim. Não quero por e-mail, não vai ser nada por e-mail, vai ser no grupo.
cada um vai postar a sua resposta lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então a gente vai ficar aqui, depois a gente vai para outro tópico, eu vou gravar outra aula para a gente continuar falando ainda sobre ciência, pesquisa e dentro da história da evolução do homem, tá bom? Tchau para vocês, por enquanto.